Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Efésios. Carta aos Efésios, capítulo 6, do verso 14 ao 17, né? Mas semana passada nós tratamos do verso 14. Essa semana nós vamos tratar do verso 15 e 16. Se Deus permitir, encerramos com o verso 17, semana que vem, esse parágrafo. Esse oráculo da palavra do Senhor. Efésios 6, verso 14 a 17. Assim diz a palavra do Senhor: Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento solene de ministrar um culto ao Senhor, de ministrar esta palavra nesta hora. Seja o seu Espírito a falar aqui, não o homem, Senhor Deus. Edifica os nossos corações com a tua palavra. Nos ensine, nos instrua nesta manhã com esta palavra. E assim nós te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, no sermão passado, nós falamos sobre as duas primeiras armas, né? Que é o cinto, né, da verdade e a couraça da justiça, né, que compõe a armadura de Deus. Vimos também que cada peça da armadura é essencial, né? E que elas foram forjadas por Deus para o nosso uso. Por isso, irmãos, nenhuma dessas peças pode faltar no nosso uso. E no uso, né, do bom soldado de Cristo, né? Não pode faltar nenhuma peça dessa. Não podemos, irmãos, negligenciar nenhuma. A falta ou o mau uso de qualquer uma dessas peças, né, nos faz soldados relaxados com a armadura de Deus. E por consequência, estaremos expostos e frágeis ao ataque do diabo e seus aliados, ou seja, estaremos vulneráveis. Cada peça, meus irmãos, dessa armadura tem sua função e eficácia. Nada está ali por acaso. Nada, né? Nenhuma peça dali caiu de paraquedas ali. Foi colocada essencialmente para o uso, né? E o uso eficaz. Vamos ver agora mais duas armas dessa armadura, que é as sandálias, né? Os calçados, né, do evangelho da paz e o escudo da fé. São mais duas armas essenciais da armadura de Deus para que nós possamos fazer uso dela, para que nós saibamos também como usá-la, né? Vamos aprender isso aqui hoje. O verso 15 vai dizer, né? E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Irmãos, primeira pergunta que eu quero fazer: como você vai anunciar algo que você não vive? Né? Como você pode, exemplo, aqui, né, no caso, o trato aqui é o evangelho. Como você pode anunciar o evangelho o qual você não vive? Né? Isso é impossível. Então, o que é necessário? É necessário que a gente se prepare, estarmos prontos para anunciar esse evangelho. Há uma preparação para que a gente anuncie esse evangelho.
você não pode anunciar algo que você nem conhece e muito menos aquilo que você não vive, né? Então, é necessário que nós, né, tiremos os ídolos que há em nosso coração e buscar a Deus de todo esse coração agora sem os ídolos. É necessário a gente se despojar desses ídolos. Que ídolos são esses? Milhares, né? Milhares de ídolos. Então é necessário que haja uma limpeza para que a gente realmente pregue esse verdadeiro evangelho. Enquanto houver contaminação, mistura em nosso coração de ídolos, alguém disse, eu não me lembro quem agora, fala que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Ele vive fabricando ídolos, né? Então, é necessário que essa fábrica seja destruída pelo fogo. Pegue fogo e não reste nada dela para que a gente possa realmente estar calçando esse evangelho e anunciando ele. Por isso, irmão, o Senhor vai dizer que Ele procura os verdadeiros adoradores. Quem são os verdadeiros adoradores? Esses anunciarão o verdadeiro evangelho. 2 textos que eu quero já falar aqui com os irmãos, a mostrar, né, para testificar o que nós estamos falando. O primeiro está em 1 Samuel 7. 1 Samuel, primeiro livro, desculpa, não é primeira não, é primeiro. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, verso 3, que diz o seguinte: Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então, nós vemos que desde lá de trás, Deus vem falando com o seu povo, né? Tira os balaíns, né? O verso 4 vai falar dos balaíns, os astarotes. Tira esses deuses falsos de dentro de vós e sirva somente ao Senhor, com o coração limpo. É isso. São os verdadeiros adoradores que Deus procura. João 4. João, capítulo 4. Os versos são os 23, o 23 e o 24, desculpa. João 4, 23 e 24 diz: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adore. Deus é espírito, e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Então, não adianta nada estarmos aqui hoje e adorando a Deus de qualquer jeito. Deus, Ele sonda os nossos corações, e se nós não tivermos realmente adorando a Deus em espírito e em verdade, estaremos adorando não ao Senhor, mas a qualquer outro Deus. O Deus estranho, que Samuel vai falar: tire os balaíns do meio de vós, tire os como é que é o nome do outro Deus? Astarotes. Astarotes. Tire esses deuses falsos do meio de vocês. Hoje a gente pode enumerar os deuses. Internet, Facebook, Instagram. Celular. O pai, a mãe, o filho, o carro, o dinheiro, são deuses
que os homens colocam para si. Então nós temos que estar adorando a Deus de forma única, sem esses deuses. Irmãos, essa prontidão do Evangelho, né? Ele fala assim, e calçados os pés na preparação. Essa preparação é uma prontidão, é que vocês têm que estar pronto para calçar esse Evangelho da paz. Ela tem a ver, eu já vou falar dessa sandália aqui, né? Desse calçado, tá? Essa prontidão, ela tem a ver com a nossa santidade, irmãos, daquilo que a gente faz no nosso dia a dia, como nós nos santificamos, como anunciaremos esse Evangelho se estivermos com os nossos pés sujos, como calçaremos uma sandália que ela o conteúdo dela é o Evangelho da paz, se os nossos pés estiverem sujos. Não há como. Irmãos, ao calçar ou atarmos os nossos pés com o Evangelho da paz, devemos estar com os nossos pés limpos. Limpos. Tem um texto que está em João 13, nós podemos fazer uma aplicação com esse texto que o Senhor Jesus disse, do lavar os pés dos seus discípulos. É exatamente isso, estar limpo. Ele lava os pés para estar limpo. Eu sei que aquele texto também diz que nós, o principal, o assunto ali é para sermos servos humildes, né? Que é o que o texto diz. Mas também, irmão, podemos aplicar de estarmos com os nossos pés limpos, porque o Senhor lava literalmente os pés daquele discípulo, porque estavam sujos. Presta atenção no texto, vamos lá, João 13. João 13. A partir do verso 4. João 13, a partir do verso 4. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomou uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão, Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondendo Jesus, disse: o que eu faço não os sabe tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tendes parte comigo. Ó, o que ele está falando? Se eu não te limpar, está falando de limpeza, irmão. Não só de ser humilde, de você servir ao seu irmão. Não é somente isso. Mas de você ser limpo por Jesus. Né? Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Olha o que Jesus diz para ele agora. Ó. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós está limpos, mas não todos. Estava falando de Judas. Judas estava sujão e continuou sujo, né? E o lavar os pés, irmão, indica que aqueles pés poderiam ter tocado em alguma coisa impura no caminho, ter andado em lugares impuros. É esse o significado do lavar os pés, é você se santificar. Ele fala: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Se Jesus não nos limpar, nós não temos parte com Jesus. Simples assim. Olha o 11. Porque bem sabia ele que o que havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. Então, depois que ele que lhes lavou os pés,
E tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa e disse: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamai mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se o Senhor e mestre vos lavei, se eu, ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, né? Isso é a servidão, é você ajudar o seu irmão também a estar santificado, meus irmãos. Se você está vendo que seu irmão está na sujeira, você vai deixar ele na sujeira? Ou você vai dar um alô a ele: ô rapaz, você sai daí, que você está sujo, você está se sujando, está se contaminando. É isso que está acontecendo hoje, meus irmãos. Alguns, se dizendo mestres, se dizendo pastores, estão deixando uma grande turma ir para o abismo, se contaminando. Os tolerantes, eles estão deixando uma grande turma ir para o abismo, junto com os falsos mestres, porque eles acariciam eles. Eles acariciam: não, está tudo certo, eles são nossos irmãos. Não são. Não são. Eles são contrários à palavra de Deus. Eles não subscrevem as doutrinas da graça. Eles não subscrevem os solas. Eles simplesmente rejeitam, renegam isso. E esses que eram para estar não falando que eles têm só uns errinhos, que eles são irmãos, não, eles eram para estar avisando a eles, falando: ó, sai daí, porque vocês estão na sujeira. Vocês estão na sujeira. Entende? Irmãos, não parece não, a minha voz não é ouvida, mas eu falo, eu aviso. Tô ficando careca de avisar. Hoje é domingo, né? Foi ontem. Avisei mais um, mas parece que fez ouvido de mercador. Aqui de dentro, falei com essa pessoa. Aí ficou meio tonto e tal. Mas aviso, irmãos. Aviso. A gente usa os meios e a oportunidade que tem para falar: sai desse meio. Vocês estão indo para o buraco, e eles não avisam. Por quê? Há interesses. Há interesses nessas pessoas de não falar que aqueles estão indo para o buraco. Há interesses. Irmãos, nós não temos ódio dessas pessoas, não. Nós não temos ódio, é amor. Isso é demonstração de amor, de você cuidar um do outro. E você falar: ó, sai dessa seita, porque vocês estão indo para o buraco. Sejam limpos. Irmão, vamos ver mais alguns textos que vai falar sobre essa santidade, né? Esse aviso, né? Irmãos, o aviso do Evangelho é isso, do Evangelho da paz. Eu não saí do contexto, não. Parece que eu saí, né, para falar de outras pessoas, não. Eu tô no contexto, porque o Evangelho da paz é isso, é você anunciar as boas novas. A reconciliação, eu vou falar disso aqui mais à frente, a reconciliação com o Senhor. Você tem que avisar essas pessoas. 1 Samuel, capítulo 2. Eu vou andar aqui, tá, irmão? Vocês não me esperem, não. Aliás, eu não vou esperar os irmãos abrirem. Eu vou andar rápido aqui, tá? 1 Samuel 2, se vocês conseguirem aí, amém. 1 Samuel 2, verso 9. Olha o que ele fala: os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Ele vai o quê? Guardar os pés dos santos. É isso, irmão. A limpeza. Você não pode estar andando em qualquer lugar ou com qualquer um, né? Salmo 1 vai falar: não vos assentei na roda dos escarnecedores.
Vamos lá para o Salmo 121. Salmo 121. Diz assim, verso 3. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Não deixará vacilar. O que é vacilar? É escorregar, né? É dar mole ali. Caraca, pisei no caco de vidro. Tá fedendo. Tem que limpar. Você anda, preste atenção, usando esse exemplo. Você anda com o seu sapato sujo quando você pisa no caco de vidro? Caco de vidro que eu falo cocô. Fezes, né? Você anda, né? Às vezes tem fezes na rua, fezes de boi, fezes de cachorro, fezes de gato. Você pisa assim, caraca, você entra no carro, eu já entrei no carro e não vi, quando eu vi, meu Deus, tive que limpar tudo. É mais ou menos isso, irmão. Você tem que estar com seus pés limpos, porque fede a imundícia. Salmo 42. Diz assim a palavra do Senhor: tirou-me de um lago horrível. Que lago é esse? Lago do pecado. De um charco de lodo, ó. Pôs os meus pés sobre uma rocha. Firmou os meus pés. Firmou os meus passos. Entende? Ele pôs os nossos pés sobre uma rocha. Ele firma os nossos passos. E aí você vai escorregar, irmão, no lodo. Ele fala, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. É o Senhor que faz isso, irmãos. É o Senhor. Os pés têm muito a falar. Isaías 52, 7. Verso 7, diz o seguinte: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. Quem são as boas novas? O Evangelho da paz, que faz ouvir a paz, ó. Do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Essa é a mensagem do Evangelho. O Evangelho da paz, as boas novas. Formosos são os pés do que anuncia. Está falando de Cristo aqui, do Senhor. Ele é o anunciador do Evangelho da paz. Ele nos deu esse Evangelho para que nós calcemos a sandália e andemos anunciando esse Evangelho. Foi nos passado o bastão. Naum. Agora deu ruim, né? Depois de Miqueias aí, irmãos. Naum 1,15. Ninguém fala de Naum, né? Naum 1,15 diz: eis sobre os montes os pés do que traz as boas notas. Falando de Cristo. Do que anuncia a paz, celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará a passar por ti, ele é inteiramente exterminado. Promessa do Senhor, o ímpio será exterminado. O Senhor anunciando a paz. A paz de quem? Entre nós e Ele. Esse é o Evangelho da paz, é o Evangelho de reconciliação. Vamos chegar lá. Vamos para o Novo Testamento, Romanos. São textos paralelos, tá, irmãos? Romanos 10, verso 15, diz: e como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Paulo aqui, ele generaliza, ele abrange. O Espírito, né, abrange. Fala que agora é para todos. Quão formosos os pés dos que anunciam. Lá do que anuncia. Aqui é dos que anunciam. Que agora somos nós.
Qual é o evangelho? O evangelho da paz. O evangelho da paz. O evangelho da paz. Irmãos, por isso os nossos pés devem estar limpos. Os pés dos ímpios, eles serão exterminados. Os pés dos ímpios, por mais que eles lavem, usem creme, Nivea, usem qualquer outro tipo de creme, tem um pé todo bonitinho, eles andam com os pés sujos. Vai lavar de dia e de noite, eles não conseguem limpar os pés deles. Eles não conseguem, porque eles andam dia e noite na imundícia. Eles estão sempre prontos a fazer o mal. Quer ver aonde estão os pés do ímpio? Provérbios 1. Provérbios 1, verso 15 e 16. Diz assim a palavra do Senhor: Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Desvia o teu pé das suas veredas, dos seus caminhos, deles. Porque os seus pés, os pés de quem? Do ímpio, correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Desvia os teus pés do caminho do ímpio. Desvia os teus pés do caminho do ímpio. Vê como é que a figura do pé tem muito a falar a nós, irmãos? Parece que não, mas tem muito a falar. Aonde você anda? Aonde você tem andado? Com quem você tem andado? Aonde você tem pisado os seus pés? E para quê? E para quê? Romanos 3, do verso 12 ao 17 diz: todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, porque as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios. Ele está falando dos ímpios aqui, irmão. Cuja boca está cheia de maldade e amargura. O verso 15 agora. Romanos 3,15. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. De onde Paulo tirou isso? Lá do Salmo. Lá do Provérbios, desculpa. Está lá. Lá de Provérbios. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. E os seus caminhos, as veredas deles, a destruição e miséria. E não conhecer o caminho da paz. Eles não conheceram a paz. Esse não conhecer, irmão, é que não foi apresentado a eles não é isso não. Esse não conhecer é que eles rejeitam. Eles rejeitam a paz. Eles rejeitam a paz que há em Cristo. Eles rejeitam o evangelho de Cristo. Eles rejeitam. O verso 18 vai falar: não há temor de Deus diante dos seus olhos. Eles simplesmente rejeitam a Deus e a sua palavra e ao povo de Deus. Irmãos, se eles rejeitam a Deus, imagine a nós. Imagine a nós. Irmãos, diferente dos pés daqueles que estão calçados com o evangelho da paz e que devem não só calçar, mas anunciá-lo, há uma diferença. Portanto, os nossos pés devem estar o quê? Limpos e firmes nesse evangelho da paz. No evangelho de Cristo, que é o evangelho das boas novas. O evangelho da reconciliação. Por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo vai colocar essa peça da armadura sobre os nossos pés, para que a gente fique firme. Firme. Para que andemos firmes e anunciando o evangelho da paz, o qual estamos atados nele. Estamos atados nesse evangelho. Nos nossos pés. Está atado. Aonde quer que você vá, esse evangelho tem que ir junto. Aonde quer que você entre, esse evangelho tem que ir junto. Para que você fique firme e anuncie esse evangelho, sem vergonha. Sem vergonha nenhuma, anuncia o evangelho.
Calce esse evangelho. Charles Spurgeon, um pastor batista, fez o seguinte comentário sobre esse texto: estradas difíceis são aplainadas quando estas sandálias do bendito evangelho estão em seus pés. Estradas difíceis são aplainadas. Aplainado o quê? Se tornam planas, retas, sem obstruções. Então, quando nós estamos calçados com a sandália desse bendito evangelho. Ele diz mais: uma pequena pedra no sapato, quem já teve a oportunidade de entrar uma pedra no sapato, uma pequena pedra no sapato torna o progresso do peregrino exaustivo e doloroso. Então, meus irmãos, tentem, ele diz, né? Tentem manter fora todas as pedras e tudo que pode ser errado. Ande no caminho seguro, ó. Ande no caminho seguro. Estreito. Estreito é ótimo, né? Que lhe foi proposto no Evangelho da Paz. Ande no caminho estreito que lhe foi proposto. Mas é um caminho que? Seguro. Ande nesse caminho que é proposto no Evangelho da Paz. O Salmo 105 vai dizer assim, irmãos: lâmpada para os meus pés, ó, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, qual é a lâmpada que está nos nossos pés? O Evangelho da Paz, que é a palavra de Deus, é a tua palavra. Lindo isso, né? Que palavra é essa, irmão? Que luz é essa? É o Evangelho da Paz. É lógico. A dedução é essa. É o Evangelho da Paz. Evangelho da Paz. Irmãos, há uma clara alusão que Paulo faz aqui, que está com Isaías 52:7, como nós já lemos lá. Eu não vou voltar lá, não. Nós já lemos hoje Isaías 52:7. Faz uma clara alusão, Paulo faz, como já vimos aqui. Mas, presta atenção agora, a imagem que o irmão Paulo nos mostra, é que eu vou falar agora da sandália, tá? Ele vai nos mostrar, é daquelas fortes sandálias usadas por um soldado romano no campo de batalha. Então Paulo via, né? Era do tempo dele, ele via uma sandália atada aos pés do soldado romano, as quais davam a esse guerreiro estabilidade e proteção na hora da batalha. Entende? Então, era uma sandália atada com tiras, né? Vocês viam em filmes, né? Era mais ou menos aquilo. Só que embaixo delas, no solado dela, tinham cravos, né? Era um solado grosso com várias camadas de couro, uma sobreposta à outra, e embaixo tinham cravos, tipo, né? Aquele garra assim, né? Mas era cravos, né? Tipo chuteira de futebol. Tem travas, não tem? A chuteira era mais ou menos isso, só que era com cravos de ferro. Eram cravos para que isso eles só usavam na guerra, não no dia a dia, tá? Quando eles iam para a guerra, para a batalha, eles botavam essa sandália. Então eles colocavam essa sandália para quê? Para o pé deles fixar no chão e eles não escorregarem na hora da batalha do corpo a corpo. Fixava e eles não escorregavam. Entende? Porque eles poderiam, através de um empurrão ou de alguma coisa, eles escorregarem e caírem no chão e eles seriam mortos. Então, esse sapato, essa sandália, ela tinha esse escravo para ficar preso. Era uma sandália preparada para isso. Irmão, hoje nós temos, no mundo militar, eu usei muito, é chamado coturno, né? Coturno. Hoje tem uma gama enorme de coturno, caríssimos. Antigamente tinha só aquele queixo duro, né?
aquele coturno que machucava o pé. Eu usei na época do exército, quando eu servi. Machucava o pé, tinha que amaciar ele, era horrível. Mas enquanto amaciava o coturno, tu estragava com o teu pé. Hoje nós temos uns coturnos aí caros, porém bons, que eles moldam segundo o teu pé e protegem o teu pé de qualquer coisa. Entende? Tem solas que são anti-furos. Ela tem embaixo dela tem uma camada que você pisa no prego, ele não entra. Ele entra, mas ele não penetra, né? Após essa camada ele não consegue penetrar. Já existe isso aí. Então, é algo que você protege o pé, né? É algo que você usa para ir à guerra. Eu usei muito isso quando eu estava na ativa. Eu tinha um caro até que me deixava confortável, porque eu usava ele dia a dia, né? E ele protegia o pé. Realmente ele ficava calçado no meu pé, não me machucava. Pelo contrário, ele era muito confortável. Irmãos, essas sandálias eram especialmente preparadas para a guerra, né? Como eu falei sobre o solado dela, né? Então, é algo que você tem que estar... Essa sandália, presta atenção, o que o irmão Paulo está aqui nos comunicando, ele fazendo esta alusão com a sandália do guerreiro romano, ele está falando assim, ó, da mesma forma que o guerreiro romano veste a sandália para a guerra, ele está preparado para suportar o que vier do inimigo, nós, estejamos também calçados e preparados com o evangelho da paz, para suportar aquilo que possa vir, que o inimigo possa nos atacar. Nós vamos combater ele com o evangelho. O que o Senhor Jesus fez no deserto? O diabo tentou ele combateu ele como? Com cacetete, com espada, com escudo? Não, com a palavra, o evangelho, falando, né? E ele combateu ele assim, e o inimigo foi embora, e o diabo foi embora. Entende? O diabo foi embora. Irmãos, existe um ditado que diz assim: se queres guerra, né? Se queres paz, se queres paz, se prepare para a guerra. Se prepare para a guerra. Se você quer paz, você tem que estar preparado para guerrear, porque ela vai vir. Não há paz sem guerra. Não há. É só olhar a história do mundo. Não há. E qual é o conteúdo desse evangelho? Qual é o conteúdo dele? É a paz, né? O evangelho dá paz. O conteúdo dele é a paz. E que paz é essa, meus irmãos? É a paz com Deus. Aonde eu vou entrar agora no assunto da reconciliação. A paz com Deus, ou seja, a reconciliação com o Senhor através de mim, de vocês? Não, de Cristo. A anunciação das boas novas. Vamos lá em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios 5, do verso 18 ao verso 21. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Coríntios 5, 18 ao 21. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da paz de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus.
aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa é a reconciliação com Deus, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, porque o Senhor Jesus tomou sobre si o pecado e morreu por nós, miseráveis pecadores. Não foi isso que nós anunciamos hoje na ceia do Senhor? A sua morte para quê? Para a salvação, para a reconciliação. Ele tomou os nossos pecados. Deus não imputou em nós os nossos pecados, que eram nossos. Ele imputa a Cristo, para que a reconciliação viesse através de Cristo, seu único Filho, seu unigênito Filho. Entendem? Então, essa reconciliação, ela é necessária. E quem... Aí Paulo vai falar assim, né? Romanos, né? Deixa eu ver aqui. Romanos... Deixa eu ver aqui, Romanos 10, li tanto Romanos hoje, calma que eu vou achar, irmãos, o Romanos 10, 15, ele vai falar assim, ó, e como pregarão se não forem enviados? Né? Como a gente vai pregar se a gente não for enviado? Enviado por quem? Pelo próprio Deus, né? E como é que ele envia a gente? Está aqui, ó. Tá aqui em 2 Coríntios 2, 5, como ministros seus do Evangelho da reconciliação, do Evangelho da paz. De sorte que somos embaixadores de Cristo, entende? Anunciando, né, da parte de Cristo, que o mundo se reconcilie com Deus. Como pregarão se não há quem vá? Quem vos envie? Desculpe. Como pregarão? Estarmos o quê? Preparados. Irmãos, o Evangelho de paz é a prontidão para a guerra contra as hostes espirituais da maldade. O Evangelho da paz é a preparação para essa guerra contra o diabo, seus demônios e os seus aliados humanos de carne, muitos aliados, os principados e as potestades da maldade, das hostes espirituais do mal. A turma é grande, irmão, por isso que nós temos que estar calçados com esse Evangelho, prontos, para não vacilar o pé. Verso 16, vamos lá, Efésios 6,16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aí, é o diabo atacando, irmão. Ele não para. Ele não cessa. Ele é um caminhão de bala. A munição dele não acaba. E você tem que estar o quê? Protegido. Mais uma arma de defesa que o bom soldado deve usar, irmão. O escudo da fé. Irmãos, existiam naquela época 2 tipos de escudo. Um era maior, grandão, que protegia o corpo inteiro do guerreiro. E outro era menor, que era para o combate corpo a corpo, né? Só para defender da espada, né? Aquela guerra, aquela luta de espada. Provavelmente, Paulo está fazendo a alusão do maior, que vai te proteger de todo, não só de uma espadada, mas de flecha, que ele vai falar aqui, ó, né? Dos dardos inflamados do maligno, né? Esse escudo, irmão, maior, ele era feito de tiras finas de madeira, colocadas umas sobre as outras, né? E revestido de couro bovino.
Era um couro que ele revestia aquele escudo, e tinha uma parte de metal ali no meio para proteger o braço, né? Para proteger mais das flechas que às vezes vinham, e aquela parte de metal batia ali e elas não cravavam. Até lanças, eles mandavam lança, a lança era mais pesada, né? E podia te matar ali ou machucar o teu braço. Então te protegia de pedradas e dos dardos, lanças e flecha, né? Então tinha essa proteção, né? Nós hoje, irmão, é inacreditável, não paramos de usar o escudo, literalmente. A polícia militar, o exército também existe esse escudo, o batalhão de choque, e os batalhões também têm escudos para sair nas ruas quando há conflitos urbanos. Vocês podem ver que os combatentes ficam de escudo, fazem uma barreira assim e vão andando, batendo, né, com um capacete. A gente vai falar no próximo domingo, né, e batendo com o cacetete na coisa, aí falando hop, e vai embora, e vai avançando, e não para. E aquela linha humana de escudo, pode tacar pedra, pode tacar o que for, ele não arreda o pé, não arreda. E hoje, por incrível que pareça, nós ainda usamos escudo. Existe um escudo balístico que é para entrar dentro de confinamento, de casa, de prédio, para caso esteja em caso de sequestro ou esteja um bandido lá, a gente não sabe, você pode usar um escudo balístico, que vai um guerreiro na frente e vem uma turma atrás dele, faz uma fila, né? E ele vai na frente com aquele escudo, pode dar tiro, você sente a pancada, mas não atravessa. Então o escudo hoje ainda é usado para N combates urbanos. Escudo é usado pela polícia militar e pelo exército, né? O exército também usa isso, que eu já vi. O exército também tem escudos assim, chamados batalhões de choque. E esse escudo balístico é usado pelo BOPE e pelos GAT dos nossos batalhões aqui no Rio de Janeiro, né? É chamado GAT, Grupo de Ação Estática. Existe escudo que vão dentro da viatura, ou deveriam ir, né? Enfim, são escudos que eles são balísticos para proteção do guerreiro. Então Paulo ele faz essa alusão do escudo, que esse escudo ele não está revestido de... Esse escudo que Paulo está falando aqui, ele não está revestido de couro bovino e nem de placa de metal, e nem é um escudo balístico. Esse escudo ele está revestido da fé, ele está encharcado da fé. Somente assim nós vamos poder ser protegidos dos dardos inflamados do inimigo, do diabo. Pois irmãos, através da fé que há em Cristo Jesus, que podemos nos proteger dos dardos inflamados. Acaso eu ou você negligenciar esta peça por achar ela pesada, ou falar que não precisa dela, certamente seremos atingidos por alguns desses dardos. Se você perder a fé, você vai ser atingido por esses dardos. Se você perder a fé, você vai ser mortalmente atingido por algum dardo. É isso. Usem o escudo da fé. A fé, meus irmãos, é importantíssima, pois o justo viverá por ela. Ou seja, ela te acompanhará até o seu sepulcro. Romanos 1,17 vai dizer o seguinte: que o justo viverá pela fé. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Nele quem? Em Cristo.
como está escrito, mas o justo viverá pela fé. O justo viverá por Cristo, pela fé. De quem é esse escudo? É de Cristo. E Ele nos dá para que nós façamos uso dele, porque Ele sabe que o diabo não vai parar de atirar contra nós. Irmão, esse escudo está encharcado de fé, para somente assim apagar e extinguir os dardos flamejantes do diabo e seus aliados. Somente a fé pode nos conduzir nesta batalha. Munidos desse escudo, meus irmãos, nunca vamos ter medo ou recuar diante do chifrudo do inimigo. Nunca iremos recuar diante do perigo. Nunca. Iremos enfrentá-lo com as nossas forças? Não, com a armadura de Deus, com a armadura do Senhor. Outro pastor disse, João Calvino, os dardos de Satanás são não só pontiagudos e penetrantes, mas o que é ainda mais terrível, eles são ardentes, flamejantes. A fé, irmãos, não só embota o seu gume, destrói o gume desses dardos, mas também apaga a sua chama mortal. Eles podem vir com fogo que vier, pode vir o fogo do inferno, mas se estejamos com o escudo da fé, este dardo será apagado. Será apagado. Calce a sandália da paz e empunha o escudo da fé. Vai te atingir, vão te atacar, mas porém não vai te atingir, porque você estará firme na palavra do Senhor. A palavra de Deus diz, meus irmãos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E eu concluo aqui mais uma exposição, meus irmãos, dos oráculos do Senhor, dos oráculos de Deus, deixando algumas exortações a vocês nesta manhã. Primeira, nunca, mas nunca deixem de fazer uso de toda a armadura de Deus. Nunca. Ela está disponível para nós lá, então vistamos ela. Segundo, não negligencie o uso de qualquer arma dessa armadura. Não vá para a guerra sem qualquer arma dessa armadura, irmãos. Vimos o cinto da verdade, a couraça da justiça, os calçados do evangelho da paz e o escudo da fé. Faltam mais duas ainda. Vistam-se dela. Não deixe de usar nenhuma delas, porque se você negligenciar uma, é ali que o diabo vai atacar. Você estará frágil e exposto. Terceira, as peças usadas na armadura, cada uma delas tem um fim específico. Cada uma peça dessa foi forjada para um fim específico. É o do que a gente está tratando aqui, verso a verso, palavra por palavra. É o que nós estamos tratando aqui, especificando cada uso de cada peça aqui. Ela tem um uso específico para aquilo. O escudo não é a sandália. O cinto não é a couraça. Quarta exortação:
não saia para a batalha desprotegido, principalmente sem o escudo da fé. A hora que a sua fé enfraquecer, provavelmente um dardo inflamado do diabo vai te atingir. Esse escudo, ele nos protegerá dos danos, meus irmãos, espirituais causados pelos dardos inflamados do diabo. O escudo, meus irmãos, não apenas barra os dardos, como também os apaga, tornando-os inúteis. Os cristãos, meus irmãos, nunca devem travar a batalha com a própria força, a não ser que esteja com a armadura de Deus e com o escudo da fé empunhado. Vá para a guerra, mas vá preparado. Amém? Deus abençoe essa palavra em nossos corações.